No alvorecer dos tempos imemoriais, o Filho de Deus, vestido com as cores do céu e da terra, se aproximava. Sua voz, carregando a sabedoria dos séculos, ecoava pelas colinas e vales, capturando a atenção de todos que a ouviam. Venham a mim, dizia, e revelarei os mistérios do reino, através de 10 fascinantes parábolas, joias de sabedoria eterna. E assim, como um pintor que tece luz e sombra, começava com a parábola do semeador, Mateus 13:3-9, onde as sementes da verdade caíam em diferentes terrenos, simbolizando a recepção das palavras divinas pelos corações humanos. Com cada palavra, a multidão se aproximava mais, suspensa pela promessa de segredos revelados. Corações aflitos encontravam consolo nas metáforas da existência. Embora a Bíblia conte com inúmeras parábolas, selecionei com meticuloso cuidado 10 das mais poderosas e significativas para compartilhar com vocês. Não percam. Número 1. A parábola do semeador se destaca como uma das ensinanças mais emblemáticas de Jesus, encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus emprega a figura de um semeador para simbolizar a forma como as pessoas recebem a palavra de Deus. Uma metáfora que nos fala diretamente sobre nosso crescimento espiritual. A narrativa é simples, mas profunda. Um semeador sai para semear e suas sementes caem em diferentes tipos de solo, representando as variadas reações das pessoas ante a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho e são comidas pelos pássaros ilustram como algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não aprofundam nela. As aves, como as distrações do mundo, levam a semente antes que possa criar raízes. Aqui, Jesus nos adverte sobre o perigo da superficialidade e a falta de atenção profunda à sua mensagem. As sementes que caem em solo rochoso germinam rapidamente, mas murcham sob o sol porque não têm raiz. Esta parte da parábola fala daqueles que recebem a palavra com entusiasmo inicial, mas cuja fé é superficial. Quando surgem problemas ou perseguições, sua fé desvanece. Jesus nos convida a refletir sobre a profundidade de nossa fé e nossa resistência diante das dificuldades. As sementes que caem entre espinhos, que crescem e sufocam as plantas, representam aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, a ilusão das riquezas e os prazeres materiais sufocam seu crescimento espiritual. Jesus nos alerta sobre como as preocupações mundanas podem desviar nossa atenção do verdadeiramente importante. Por fim, as sementes que caem em boa terra e produzem uma colheita abundante simbolizam aqueles que ouvem a palavra, a entendem e a recebem com um coração aberto e fértil, o que resulta em um crescimento espiritual significativo. Este é o ideal que Jesus nos propõe: ser como a boa terra, receptivos e dispostos a nutrir a semente de sua palavra para que dê fruto em abundância em nossas vidas. A beleza desta parábola reside em sua simplicidade e na profundidade de sua mensagem. Jesus não só nos ensina sobre a importância de ouvir sua palavra, mas também sobre como preparar nossos corações para recebê-la e permitir que transforme nossas vidas. Nos convida a examinar que tipo de solo somos e a trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos terra fértil, capaz de acolher sua mensagem e produzir fruto. Número 2. A parábola do bom samaritano é uma das histórias mais poderosas que Jesus compartilhou para nos ensinar sobre o amor incondicional e a compaixão pelo nosso próximo. Encontra-se no Evangelho de Lucas, onde Jesus responde à pergunta de um especialista na lei sobre como herdar a vida eterna. Com esta parábola, Jesus não só responde à pergunta, mas também redefine e expande o conceito de próximo, além das limitações étnicas, sociais ou religiosas. A história começa quando um homem, viajando de Jerusalém a Jericó, cai nas mãos de ladrões que o espancam, roubam e deixam meio morto à beira do caminho. Um sacerdote e depois um levita passam pelo mesmo caminho, mas ambos escolhem ignorar o homem ferido, cruzando para o outro lado do caminho para evitá-lo. Suas ações refletem uma desconexão entre o conhecimento da lei e a prática do amor,
e da misericórdia que a lei pretendia promover. Em contraste, um samaritano, considerado um estrangeiro e visto com desprezo pelos judeus devido a diferenças históricas e religiosas, torna-se o herói da história. Ao ver o homem ferido, move-se a compaixão. Este samaritano não só interrompe sua viagem para atender ao ferido, mas também lhe presta primeiros socorros, leva-o a uma hospedaria em sua própria montaria e paga por seu cuidado, prometendo cobrir quaisquer despesas adicionais que possam surgir. Sua ação desinteressada e compassiva ilustra o verdadeiro significado de ser um próximo. Jesus usa esta parábola para nos ensinar que o amor ao próximo não conhece fronteiras e que a misericórdia não deve ser limitada por preconceitos raciais, culturais ou religiosos. Nos chama a reconhecer a humanidade em todos e a agir com compaixão diante daqueles em necessidade, independentemente de quem sejam ou de onde venham. A lição do bom samaritano é revolucionária e desafiadora. Jesus nos convida a expandir nossa própria compreensão de comunidade, compaixão e amor. Nos encoraja a nos perguntar: sou eu, como o sacerdote ou o levita, demasiado ocupado ou indiferente para ajudar? Ou sou como o samaritano, disposto a oferecer amor e compaixão, mesmo quando é desconfortável ou custoso fazê-lo? Esta parábola não só desafia nossas percepções e preconceitos, mas também nos impulsiona à ação. Nos lembra que o amor genuíno é demonstrado através de ações concretas de cuidado e misericórdia para com aqueles que estão feridos, sejam quem forem. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos mostra que o caminho para a vida eterna é pavimentado com amor, misericórdia e compaixão pelo nosso próximo, redefinindo quem é nosso próximo no processo. Número 3. A parábola do filho pródigo, que Jesus relata no Evangelho de Lucas, é uma das histórias mais emotivas e profundas que nos fala sobre o perdão incondicional e o amor inesgotável de Deus. Esta parábola conta a história de um jovem que, após receber sua herança antecipadamente, deixa sua casa e desperdiça todo o seu dinheiro em uma vida de excessos. Quando se encontra na miséria, após uma severa fome na terra onde havia decidido viver, o filho decide voltar para a casa de seu pai, preparado para admitir seus erros e aceitar até o mais baixo dos postos na casa de seu pai, esperando pouco mais que um pouco de misericórdia. O que ele encontra ao retornar supera todas as expectativas. Seu pai, que o havia estado esperando, corre ao seu encontro, o abraça e o beija, ordenando imediatamente uma grande celebração para marcar seu retorno. Esta imagem do pai, que não só perdoa o filho, mas também o recebe com uma celebração, simboliza o amor e a misericórdia de Deus para conosco, independentemente de quão longe tenhamos errado ou nos afastado. A parábola também apresenta outro personagem importante, o irmão mais velho, que ficou em casa trabalhando fielmente ao lado de seu pai. Quando descobre o retorno de seu irmão e a celebração que foi preparada, sente-se ressentido e reclama, argumentando que ele, que nunca desobedeceu a seu pai, nunca recebeu tal honra. O pai responde amorosamente, assegurando-lhe que tudo o que tem é dele também, mas que é necessário celebrar o retorno do irmão menor, pois estava perdido e foi encontrado. Esta parábola é rica em significados e ensinamentos. Por um lado, destaca o conceito de arrependimento genuíno, não como um mero sentimento de remorso, mas como uma ação de voltar a Deus, reconhecendo nossos erros e mudando nosso caminho. Por outro lado, ilustra a alegria de Deus ao receber um pecador arrependido, uma alegria tão grande que é motivo de celebração celestial. Além disso, a história do irmão mais velho nos convida a refletir sobre nossa própria atitude em relação ao perdão e à misericórdia. Frequentemente, podemos nos encontrar na posição do irmão mais velho, lutando com sentimentos de injustiça ou ressentimento ao ver outros receberem graça e perdão. No entanto, a resposta do Pai nos lembra que o amor de Deus é ilimitado e que há graça suficiente para todos, nos encorajando a nos alegrarmos genuinamente pela restauração e sucesso dos outros. Em resumo, a parábola do filho pródigo
nos ensina sobre a natureza incondicional do amor de Deus, sua disposição em perdoar e a alegria que encontra em nosso retorno a Ele. Nos chama a todos, independentemente de nossos erros ou de quão longe tenhamos vagado, a voltar para casa, para Deus, onde encontraremos braços abertos e um amor que nos restaura e renova. Número 4. A parábola do bom pastor, profundamente narrada no Evangelho de João, nos oferece uma das imagens mais ternas e poderosas do cuidado e amor de Jesus por nós. Nesta parábola, Jesus não apenas se autodenomina o bom pastor, mas também detalha as qualidades que o distinguem de um simples cuidador contratado, ou mercenário, que não possui um vínculo real com as ovelhas. O bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, uma afirmação que vai além da mera familiaridade. Nos tempos de Jesus, um pastor passava tanto tempo com seu rebanho que chegava a conhecer as peculiaridades e características de cada ovelha. Desta forma, Jesus sublinha uma relação pessoal e íntima com cada um de nós, indicando que seu cuidado não é genérico nem impessoal, mas profundamente personalizado e cheio de amor. Além disso, Jesus ressalta a disposição do bom pastor de dar sua vida pelas ovelhas. Este não é apenas um compromisso teórico ou uma promessa vazia, é uma realidade que Jesus cumpriria na cruz. Diferentemente dos mercenários, que fogem ao primeiro sinal de perigo, porque seu único interesse é o salário e não o bem-estar das ovelhas, Jesus enfatiza seu compromisso inabalável conosco, mesmo até o ponto de sacrificar sua própria vida. Esta parábola também ilustra o conceito de liderança e proteção. Em um mundo cheio de lobos, problemas, tentações e perigos espirituais, Jesus, como o bom pastor, se coloca entre esses perigos e seu rebanho, protegendo-nos com sua presença e orientação. Sua vara e seu cajado, símbolos de direção e correção, são fontes de consolo porque nos lembram que não estamos sozinhos nem desamparados em nossas batalhas e desafios. Jesus expande a metáfora ao falar de outras ovelhas que não são deste redil, insinuando a inclusão de gentios e pessoas de todas as nações em seu rebanho. Esta é uma promessa de expansão e unidade, mostrando que o amor de Jesus e seu sacrifício são universais, destinados a todos aqueles que o escutam e seguem sua voz. A parábola do bom pastor nos ensina sobre a segurança e o conforto que encontramos em Jesus. Nos assegura que, sob seu cuidado, somos conhecidos, amados e valorizados individualmente. Jesus nos convida a segui-lo, confiar em sua orientação e descansar na segurança de que, com ele, nossas almas encontrarão pastos verdes e águas de descanso, mesmo nos vales mais escuros da vida. Nos chama a reconhecer sua voz, segui-lo fielmente e experimentar o amor e a segurança que só o verdadeiro bom pastor pode oferecer. Número 5. A parábola do trigo e do joio, que Jesus expõe no Evangelho de Mateus, nos apresenta um poderoso quadro do reino de Deus e sua paciência com a humanidade. Nesta história, um homem semeia boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormem, seu inimigo vem e semeia joio entre o trigo. Quando ambos começam a crescer juntos, os servos do homem perguntam se devem arrancar o joio, mas ele aconselha esperar até a colheita para evitar danificar o trigo. No final, o joio é recolhido e queimado, enquanto o trigo é recolhido no celeiro. Esta parábola é uma ilustração vívida da realidade do bem e do mal coexistindo no mundo. O campo representa o mundo, o semeador é o filho do homem, Jesus, o trigo são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. A colheita simboliza o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Através desta narrativa, Jesus ensina que haverá uma separação definitiva entre o bem e o mal, mas esta ocorre segundo o tempo e o julgamento de Deus, não o nosso. O intrigante desta parábola reside na paciência do semeador, que decide não arrancar o joio imediatamente para evitar danificar o trigo. Esta paciência divina reflete a misericórdia e a longanimidade de Deus para conosco. Deus espera com paciência, dando a todos a oportunidade de se arrependerem e voltarem a Ele,
antes que chegue o momento do julgamento final. Nos mostra que, apesar da presença do mal no mundo, Deus está no controle e tem um plano definitivo para restaurar tudo segundo sua justiça. Além disso, esta parábola nos adverte sobre a realidade da justiça divina. Enquanto a misericórdia de Deus é grande, também o é sua justiça. No final, haverá uma separação entre o bem e o mal. O joio será arrancado e queimado, simbolizando o julgamento final sobre o mal. Isso nos lembra a importância de viver vidas que reflitam os valores do reino de Deus, buscando a santidade e evitando o mal. O ensinamento de Jesus através da parábola do trigo e do joio nos convida a refletir sobre nossa própria vida e sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus, ao arrependimento e à conversão. Ao mesmo tempo, nos encoraja a ter paciência e esperança, sabendo que Deus está trabalhando no mundo e que no final o bem prevalecerá sobre o mal. Nos insta a ser como o trigo, crescendo firmemente no meio do joio, mantendo nossa fé e nosso testemunho em um mundo que muitas vezes parece dominado pelo mal, confiando que no final seremos recolhidos no celeiro celestial de Deus. Número 6. A parábola da grande ceia, relatada no Evangelho de Lucas, nos oferece uma rica e profunda metáfora do reino de Deus e da natureza inclusiva de sua convite. Nesta parábola, um homem prepara uma grande ceia e envia seu servo para chamar os convidados previamente selecionados para que venham, pois tudo está pronto. Contudo, um após o outro, os convidados começam a se desculpar. Diante dessa situação, o anfitrião, longe de cancelar o banquete, ordena a seu servo sair rapidamente às ruas e becos da cidade para trazer os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mesmo após isso, ao ver que ainda há espaço, o anfitrião insiste para que se busque mais gente até encher sua casa, deixando claro que aqueles que rejeitaram o convite inicialmente não terão a oportunidade de provar a ceia. Esta história ilustra a generosidade sem limites de Deus e seu desejo de que todos participem do banquete que preparou, simbolizando a salvação e as bênçãos do reino de Deus. Os convidados originais podem ser vistos como aqueles que, devido à sua complacência, orgulho ou preconceitos, rejeitam o convite de Deus, confiados em sua própria autossuficiência ou presos em suas próprias agendas e desejos mundanos. O fato de que o anfitrião depois convida aqueles considerados indesejáveis e marginalizados pela sociedade sublinha a mensagem radical de Jesus sobre o reino de Deus. Não há barreiras nem distinções. O convite é para todos, especialmente para aqueles marginalizados e esquecidos pelo mundo. Isso desafia as expectativas e normas sociais da época de Jesus e da nossa, lembrando-nos que a graça de Deus não se baseia no mérito humano, mas em seu amor inclusivo e misericordioso. A insistência do anfitrião em encher sua casa reflete o desejo apaixonado de Deus de que ninguém fique de fora de seu reino. A salvação e a comunhão divina, simbolizadas pela grande ceia, estão disponíveis para todos aqueles que respondem ao convite com fé e humildade, independentemente de seu estado social, econômico ou moral. Isso nos chama a refletir sobre nossa própria resposta ao convite de Deus e sobre como acolhemos os outros à mesa do Senhor. A parábola da grande ceia nos ensina sobre a natureza do reino de Deus, um reino de graça, inclusão e amor sem condições. Nos convida a examinar nossas próprias desculpas e barreiras que nos impedem de aceitar plenamente a generosidade de Deus e a lembrar que somos chamados não apenas a desfrutar desta ceia, mas também a compartilhar o convite com outros, estendendo o amor e a acolhida de Deus a todos, sem distinção. Em última análise, nos lembra que o banquete do reino está preparado e esperando. Nossa resposta determinará se tomamos nosso lugar à mesa. Número 7. A parábola da ovelha perdida, contada nos evangelhos de Mateus e Lucas, nos apresenta uma das imagens mais ternas e reveladoras do coração de Deus em relação à humanidade. Jesus conta a história de um pastor que tem 100 ovelhas, mas uma delas se perde. Em vez de ficar com as 99 que estão seguras,
O pastor deixa seu rebanho para buscar a ovelha perdida, até que a encontra, e quando a encontra, a carrega sobre seus ombros, retornando para casa cheio de alegria. Depois, convida seus amigos e vizinhos a celebrar com ele a recuperação da ovelha perdida. Esta parábola destaca vários aspectos fundamentais do caráter de Deus e de sua relação conosco. Primeiro, mostra a iniciativa de Deus na busca pelos perdidos. Deus não espera passivamente que voltemos a Ele. Ele toma a iniciativa e nos busca ativamente. Esta busca incansável é um testemunho do amor profundo e pessoal de Deus por cada um de nós, independentemente de quão longe tenhamos errado ou nos afastado. Além disso, a parábola ilustra a alegria de Deus ao recuperar os perdidos. A celebração do pastor por uma ovelha reflete a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Este ênfase na alegria sublinha o valor que Deus coloca em cada indivíduo. Não somos simplesmente números em um rebanho. Cada um de nós é precioso e valioso, aos olhos de Deus, merecedor de uma busca pessoal e de uma celebração celestial ao ser encontrado. A ação do pastor de carregar a ovelha sobre seus ombros também fala da natureza do cuidado de Deus. Deus não apenas nos encontra, mas também carrega nossas cargas. Ele nos resgata de nossas circunstâncias difíceis e nos leva de volta à segurança, não porque o mereçamos, mas por sua graça e amor incondicionais. A parábola também tem uma mensagem implícita sobre nossa responsabilidade como seguidores de Cristo. Assim como o pastor busca ativamente a ovelha perdida, estamos chamados a ser instrumentos do amor e da misericórdia de Deus no mundo, buscando e acolhendo os perdidos e marginalizados. Nos lembra que a missão da igreja não é apenas cuidar daqueles que já estão dentro, mas também buscar ativamente aqueles que estão fora. Em resumo, a parábola da ovelha perdida nos ensina sobre o amor inesgotável de Deus, que não tem limites e que celebra o retorno de cada pessoa a Ele. Nos lembra o valor infinito que cada um tem para Deus e nos desafia a compartilhar e refletir esse amor incondicional em nossas próprias vidas, buscando e acolhendo aqueles que estão perdidos, com a esperança de trazê-los de volta para casa com amor e alegria. Número 8. A parábola das 10 virgens, narrada no Evangelho de Mateus, nos apresenta vividamente o tema da preparação e da vigilância na vida espiritual. Nesta história, 10 virgens esperam a chegada do noivo para uma boda. 5 delas são prudentes e levam consigo óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 são insensatas e não levam óleo de reserva. Quando o noivo se demora, todas adormecem, mas à meia-noite se anuncia sua chegada. As insensatas percebem que não têm óleo suficiente e, enquanto vão comprar mais, o noivo chega. As virgens prudentes entram com ele na celebração, e quando as insensatas retornam, encontram a porta fechada e não podem entrar. Esta parábola é rica em simbolismo e ensinamentos profundos. O noivo representa Cristo e sua segunda vinda, enquanto as 10 virgens simbolizam aqueles que se consideram seguidores de Cristo, esperando seu retorno. O óleo nas lâmpadas é interpretado comumente como a fé viva e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, essencial para manter nossa luz brilhante na espera do Senhor. A distinção entre as virgens prudentes e as insensatas sublinha a diferença entre uma fé superficial e uma fé profunda e preparada. As virgens prudentes não somente esperam o noivo, mas também tomam medidas concretas para estar prontas quando ele chegar, independentemente da demora. Esta atitude reflete a importância de cultivar uma relação pessoal e profunda com Deus, alimentada constantemente através da oração, da leitura da palavra e da obediência ao Espírito Santo. A chegada surpresa do noivo à meia-noite, quando menos se espera, serve como um lembrete poderoso de que o momento da vinda de Cristo é desconhecido. Nos adverte sobre a complacência e a presunção, instando-nos a viver cada dia como se fosse o dia em que o Senhor poderia retornar. Isso não significa viver em um estado constante de ansiedade, mas sim em um estado de graça consciente e preparação alegre, mantendo nossas lâmpadas cheias
e nossas luzes brilhando. A parábola termina com uma advertência séria. Uma vez que o noivo chega e a porta se fecha, as virgens insensatas se encontram excluídas da celebração. Este desfecho enfatiza as consequências eternas de nossa preparação espiritual. Nos lembra que haverá um momento em que já não será possível preparar-se, e nossa condição espiritual nesse momento determinará nossa eternidade. Em resumo, a parábola das 10 virgens nos chama a viver uma vida de fé ativa e vigilante, cheia do Espírito Santo, sempre preparados para o retorno de Cristo. Nos desafia a examinar a qualidade e a profundidade de nossa preparação espiritual, lembrando-nos que a verdadeira fé se manifesta em como vivemos e como nos preparamos para o encontro final com nosso Senhor. Número 9. A parábola do rico e Lázaro, apresentada no Evangelho de Lucas, é uma narrativa profunda que Jesus utiliza para nos ensinar sobre a justiça, a compaixão e as realidades do céu e do inferno. Nesta parábola, Jesus conta a história de um homem rico que vive em opulência e um pobre chamado Lázaro, que sofre em extrema miséria às portas do rico, desejando apenas as migalhas que caem de sua mesa. Enquanto os cães vêm lamber suas feridas, o rico parece completamente indiferente ao seu sofrimento. Contudo, ao morrerem ambos, seus destinos se invertem dramaticamente. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo e paz, enquanto o rico se encontra em tormento no Hades. Esta parábola não apenas destaca a brecha entre ricos e pobres, mas também aponta para a cegueira espiritual e a dureza de coração do rico, que apesar de sua riqueza material, é pobre em amor e compaixão. Jesus usa esta história para enfatizar que as posses terrenas e o status social são irrelevantes. Aos olhos de Deus, o que realmente conta é como vivemos nossas vidas, como respondemos às necessidades dos outros e como atendemos à palavra de Deus. O diálogo entre o rico em tormento e Abraão revela outro aspecto crucial: a importância de ouvir e obedecer a Deus nesta vida. O rico pede que Lázaro seja enviado de volta à terra para advertir seus irmãos, esperando evitar que enfrentem o mesmo destino. No entanto, Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas. Se não escutam as Escrituras, tampouco se convencerão se alguém ressuscitar dos mortos. Esta parte da parábola sublinha que a revelação de Deus já foi dada e é suficiente para guiar a salvação. A responsabilidade recai sobre cada indivíduo para aceitar e viver segundo essa palavra. A história do rico e Lázaro nos confronta com a realidade de que nossas escolhas e ações têm consequências eternas. Nos chama a viver com uma perspectiva eterna, valorizando a justiça, a misericórdia e a fé acima da riqueza e do conforto temporal. Jesus nos ensina que a verdadeira riqueza se encontra em um coração compassivo e em uma vida alinhada com os valores do reino de Deus. Esta parábola também serve como um aviso poderoso contra a indiferença e o egocentrismo. Nos desafia a olhar além de nosso próprio bem-estar e conforto, a ser sensíveis às necessidades daqueles que nos rodeiam e a agir com amor e compaixão para com os menos afortunados. Em última análise, a parábola do rico e Lázaro nos lembra que nosso destino eterno está intrinsecamente ligado a como respondemos ao chamado de Deus para amar e servir aos outros nesta vida. Número 10. A parábola do fariseu e o publicano, encontrada no Evangelho de Lucas, nos oferece uma poderosa lição sobre a humildade, a sinceridade e a justificação perante Deus. Nesta história, Jesus descreve 2 homens que sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano, coletor de impostos. O fariseu em pé ora agradecendo a Deus por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou até mesmo como o publicano. Ele enumera suas próprias virtudes e práticas religiosas, como jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo o que possui. Por outro lado, o publicano, de pé à distância, não ousa nem levantar os olhos ao céu, mas bate no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esta parábola contrasta 2 atitudes fundamentais na oração
e na relação com Deus. O fariseu representa a autossuficiência e o orgulho religioso. Sua oração está cheia de autoelogio e desprezo pelos outros. Ele confia em sua própria justiça para justificar-se diante de Deus. Em contraste, o publicano encarna a humildade e o reconhecimento da própria necessidade da misericórdia de Deus. Sua oração é simples, direta e sincera, marcada por um profundo senso de arrependimento e autoconhecimento. Jesus conclui a parábola dizendo que o publicano, e não o fariseu, desceu justificado para sua casa perante Deus. Com isso, Jesus sublinha que a verdadeira justificação não se baseia na observância exterior dos ritos religiosos ou na comparação de si mesmo com os outros. Em vez disso, depende de um coração humilde que reconhece sua pecaminosidade e se arrepende sinceramente, buscando a misericórdia de Deus. Esta lição de Jesus desafia as noções convencionais de justiça religiosa e moralidade. Nos lembra que Deus vê além de nossas ações exteriores e examina o coração. A humildade e a sinceridade são fundamentais para uma relação autêntica com Deus. Esta parábola nos convida a examinar nossas próprias atitudes na oração e em nossa vida espiritual. Aproximamo-nos de Deus confiando em nossa própria justiça ou reconhecendo nossa total dependência de sua graça e misericórdia? Além disso, a parábola do fariseu e o publicano nos ensina sobre a importância de não julgar os outros a partir de uma posição de superioridade moral ou espiritual. Nos chama à compaixão e à empatia, lembrando-nos que todos estamos em necessidade da graça de Deus. Em resumo, esta parábola nos insta a viver com humildade e sinceridade, reconhecendo nossas falhas e dependendo completamente da graça de Deus para nossa justificação. Nos mostra que o caminho para uma relação verdadeira e justificada com Deus não se encontra na autossuficiência, mas em um coração contrito e humilde que busca a misericórdia de Deus. Estas parábolas, narradas com maestria por Jesus, são muito mais do que meras histórias. São espelhos da alma humana e faróis de sabedoria espiritual que iluminam o caminho para uma vida plena e em harmonia com Deus. Cada uma, à sua maneira, torna-se um convite para examinarmos profundamente nosso interior, nossas relações com os outros e nossa conexão com o divino. Nos mostram que a essência de uma vida espiritual rica não se encontra na ostentação de nossa fé, mas na qualidade de nossos corações e ações. Através destas narrativas, Jesus nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que se manifesta na compaixão, na misericórdia e no serviço aos outros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade ou necessidade. Nos recorda que a humildade é a porta através da qual devemos entrar para nos aproximarmos de Deus, reconhecendo nossas próprias limitações e necessidades e colocando nossa confiança não em nossas próprias obras, mas na graça divina. A preparação espiritual, ilustrada na vigilância e na prudência, é apresentada como um chamado para vivermos cada dia com a expectativa do retorno de Cristo, não com medo, mas com a esperança e a alegria de quem espera reencontrar um ente querido. Esta expectativa deve nos motivar a cultivar uma fé viva, que se alimenta da oração, do estudo da palavra e da prática do amor e do serviço. Estes ensinamentos sublinham a importância de viver de acordo com os princípios divinos, princípios que transcendem as normas religiosas e mergulham no terreno do coração e do espírito. Nos convidam a tomar decisões sábias, aquelas que refletem o amor de Deus e sua justiça, e a ser conscientes de que nossas ações têm um eco na eternidade. Nos encorajam, ademais, a viver com fé, uma fé que se assenta na confiança plena em Deus, em seu amor incondicional e em sua capacidade de transformar nossas vidas. Nos convidam a amar de maneira incondicional, refletindo o amor de Deus através de nossas palavras, pensamentos e ações. E nos lembram da importância da humildade, essa qualidade que nos permite reconhecer nossa dependência de Deus e nos abrir à sua ação transformadora em nossas vidas. Em última instância, estas parábolas nos animam a confiar na graça de Deus
para guiar nosso caminho espiritual. Nos asseguram que, apesar de nossas falhas e quedas, Deus está sempre disposto a perdoar, a nos levantar e a nos levar em direção a um futuro cheio de esperança. Nesta jornada, não estamos sós. A presença constante de Deus nos acompanha, iluminando nosso caminho, fortalecendo nosso espírito e nos guiando para a plenitude da vida em sua presença.